Olá, meu nome é Ana Paula Weigert e vou ajudar vocês, vou trazer algumas informações de como vocês podem abrir uma empresa. Então, eu trabalho aqui no Sistema FIEP como consultora de inovação e passei aí já por uma jornada aí de abertura de uma empresa, na verdade duas. Eu já tive um e-commerce, então eu abri uma empresa tipo MEI e agora tenho uma empresa limitada. Então, eu vou trazer um pouquinho dessa minha jornada por todos os percalços aí que eu passei e como tem facilitado hoje para abrir uma empresa. Então tem uma corrente aí para melhorar o tempo, para melhorar os processos para a abertura de uma empresa. Então aqui eu trago um pouquinho do que eu já trabalhei, então como consultora, como gerente de produto, de projeto. Eu participei de vários hackathons para geração de ideias, ganhei um hackathon e um deles eu criei a minha empresa, então abri a minha empresa, mas sigo aqui nesse ecossistema de inovação, auxiliando aí as pessoas a conseguir tirar a ideia do papel. Então, primeira coisa, então eu trago assim, começando do começo. Então, quando você começa a entrar no mundo dos startups, todo mundo começa a pensar, puxa, quem vai ser a minha equipe? Então, você começa ou num projeto, ou num hackathon, ou num Grand Prix, ou num trabalho de TCC e começa aquele grupo. Então, depois disso, você vai pensar quem faz o quê. Então, isso é muito importante, que eles chamam de acordo de entendimentos. Tem as responsabilidades, nesse documento, tem as responsabilidades atreladas à participação daquelas pessoas na empresa. Então, ali você vai escrever o que cada um tem que fazer. Depois que a empresa ela é constituída, ela vai ser constituída, digamos, de forma limitada, com cotas. Então, mesmo que seja uma microempresa ou outras empresas, você tem que pensar quem vai fazer o quê. E ter algumas possibilidades de tirar aquelas pessoas como sócio. No começo tudo é lindo, mas depois pode ser que as pessoas se desmotivem, tem outros projetos, o tempo vai passar e você precisa ter alguns documentos que ajudem você, o sócio administrador, digamos assim, consiga retirar alguns sócios, baseado em algumas condições. Você não atendeu, você não fez mais as suas responsabilidades, então não há o direito, digamos assim, de você participar em cotas da empresa, porque você não está contribuindo. Então aqui eu trouxe um exemplo da Favo Tecnologia, onde se coloca no próprio site quem são as pessoas que estão trabalhando, quais são as funções, mas dentro do acordo de entendimentos é mais o que a pessoa tem que fazer, o que ela vai ter que entregar dentro da sociedade que se forma. Bom, outro item, que no momento que eu fui abrir empresa, vamos lá, vamos chamar as pessoas e pedir os documentos, RG, CPF, e o que aconteceu? Perdi meu RG. Meu RG é quando eu tinha 10 anos. Eu só tenho carteira de motorista. Eu já pedi segunda via, mas não consegui entrar lá no site. Então, isso é básico. Então, as pessoas precisam ter os documentos. Então, já vai começando a ir atrás desses documentos. RG, CPF, se já casou, né, tem que ter a certidão de nascimento autenticada e depois comprovante de residência de cada sócio. E também vocês vão pensar em qual desses sócios vai ser registrada a empresa. Porque, baseado nisso, eu vou tirar o alvará. E dependendo da atividade que vou fazer, se for só escritório, é simples, né? Agora, se for algum outro tipo de desenvolvimento dentro da empresa, sei lá, uma pequena indústria, não vai poder ser, por exemplo, num prédio com escritórios, ou não vai poder ser no apartamento de alguém, ou se for na casa, tem que ser numa área, né, dentro daquela cidade que seja possível ter esse tipo de natureza de empresa. Então, isso daí também é importante ir discutindo. Depois, você vai pensar no nome. Então, existe o nome fantasia e o nome razão social. Não quero pensar nisso agora. Bom, mas para você começar a abrir a empresa, uma das primeiras perguntas já vai ser isso. Qual que é o nome fantasia? Que está mais ligado à marca. Como que é a marca que vocês estão trazendo para essa empresa? Como vocês querem ser conhecidos? E depois, razão social pode ser parecido, igual com a marca, ou o nome da pessoa, do administrador, enfim, você vai definir
um nome que vai ser um nome empresarial. E como eu tinha falado, onde vai ficar localizada. Então, tem que estar condizente com a atividade que vai ser realizada pela empresa. Bom, depois, você vai precisar definir a natureza jurídica da sua empresa. Então, tudo que eu falar aqui, vocês, na verdade, vão ter que estudar um pouco mais, falar com o contador. Depois eu vou falar também sobre essas empresas, contadores online, que também ajudam vários processos, respondem algumas perguntas que ninguém consegue responder de forma objetiva. Então, você pode ser um microempresário individual. Isso daqui, quando tem uma pessoa que vai trabalhar, tipo, em voo solo, pode até ter um funcionário. Alguns limitantes são o faturamento mensal, vou trazer uma tabelinha para vocês também. Depois tem o empresário individual, é aquela pessoa que vai trabalhar como autônomo, então ele é uma pessoa física, mas totalmente aliada à pessoa jurídica. Então, tudo é a mesma coisa. Então, mais para frente, quando vocês também estudarem um pouquinho mais sobre isso, o capital social tem tudo a ver com o capital da pessoa física. Então, que a pessoa tem a casa dela junto com a empresa, tudo junto. Depois tem a EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, e a limitada, Sociedade de Responsabilidade Limitada, onde você tem ali 2, 3 sócios, onde tem as cotas dos sócios. Você pode abrir uma empresa com capital social. Quanto eu vou colocar na minha empresa? Posso colocar 10 mil reais. Então, cada um vai ter cota de 3.333, por exemplo. E a sociedade anônima é quando você é uma empresa bem maior e você vai poder vender, né? Você abre para o mercado para venda de ações da sua empresa. Então, isso, para você definir a natureza jurídica, dependerá do número de sócios, do faturamento e outros fatores, como atividades que serão desempenhadas pela sua empresa. Também aqui eu deixo alguns links para vocês darem uma estudada, que são as fontes aí que eu utilizei para trazer essa apresentação para vocês. Depois, KNAI. O que é isso? Já me falaram sobre isso, né? Mas o que é? Então, é uma classificação nacional para atividades econômicas. Então, a partir do KNAI, é possível entender o que aquela empresa faz, o que ela vende, que serviço que ela presta. Então, o KNAI tem a ver bastante aí com aquela atividade e vai ajudar também você a defender aí a natureza jurídica. E ambos vão influenciar os impostos, o regime tributário ao qual sua empresa irá pagar. Então, você vai ter que pagar imposto. E depende do KNAI, porque pode ser um KNAI de industrial ou só de serviços. E depende também da natureza jurídica, se é pequena empresa, se é também daquele tipo meio, se é o tipo pequena empresa, ou se é o tipo pequena empresa limitada, ou também SA. Então, tem alguns KNAIs que são permitidos para abrir uma MEI. A MEI, eu pago muito pouco de imposto, porque eu pago imposto mensal. E ela é limitada a R$81 mil de faturamento no mês. No ano. Então, por isso, tem algumas MEIs, alguns KNAIs que são possíveis através da MEI. Então, eu não posso abrir uma indústria como uma MEI. Porque, né, eu preciso arrecadar, também o Estado precisa arrecadar. Então, seguindo, ali tem os KNAIs permitidos para uma MEI, então todas as atividades permitidas. E se a tua atividade não está dentro de uma MEI, ou se você tem vários sócios, realmente você vai para uma limitada. Aqui esse quadro foi bem interessante, eu achei, até esqueci de colocar ali a fonte, mas está em uma dessas fontes que eu passei para vocês, onde tem qual que é o tipo de empresa, então empresário individual, que eu tinha falado, que é tipo MEI, microempresa. Então aqui tem também o faturamento anual, então o microempresário individual é até 360 mil reais por ano, e de pequeno porte, né, empresa de pequeno porte, 3,6 milhões no ano. E outra opção acima de 3,6 milhões. Depois tem a sociedade limitada, também nessa linha. E depois tem quantos sócios podem ter aquela empresa, né? Então precisa ter um titular e as organizações tributárias e como formalizar. Quando eu estou falando de MEI, né, ou autônomo,
que é o empresário individual, ou o microempresário individual, que é a MEI, é possível fazer pelo portal do empreendedor. Então, vou passar os links para vocês também. E os outros, eu vou precisar de contador ou contador online, e vai ter um processo aí dentro da junta comercial da sua cidade. Vamos seguir aqui. Taxas de abertura de empresa. Então, eu peguei vários dados do site da Contabilizei e um deles é aqui, quanto custa. Então, vou pagar algumas taxas ali, tanto da junta comercial, que são algumas taxas para formalizar a empresa e você ter um CNPJ, e depois o alvará da prefeitura para poder funcionar a sua empresa. Então, ali dados de quanto custará para você abrir a sua empresa. Bom, como eu falei da MEI, se você abrir uma MEI, você vai pagar taxas fixas mensais de impostos, que para comércio e indústria são de R$ 49,90, mais a taxa de ISS vai ser R$ 50,90, se for só de serviços, R$ 54,90, e se for comércio e serviços, R$ 55,90. Também trouxe aí do portal do empreendedor, outro link que vocês vão usar bastante, e tem as dúvidas frequentes relacionadas a um MEI. Outro item é aqui, começando a jornada, então, do MEI. Você pode abrir uma empresa do MEI através do portal do empreendedor.gov.br, então tem um link lá na primeira página, já aparece. Aqui no Paraná, nós temos um portal que chama empresafacil.pr.gov.br. Então, ali também tem o passo a passo, você vai seguindo, mas como eu falei lá no início do vídeo, algumas coisas, antes de começar os formulários, já discutam. Quem vão ser sócios, quem vai fazer o quê, todo mundo está com os RG, CPFs, qual o endereço que a gente vai usar, qual que é o KNAI, que atividade a gente vai usar, olha lá a lista de atividades, descreva mais ou menos o que vocês vão fazer, porque a cada mudança de KNAI também tem taxas. E também, no meio desse processo, vai ter a consulta prévia de alvará na prefeitura. Por quê? Porque para você abrir uma empresa, como eu falei, dependendo do KNAI, o que você vai fazer, se for uma indústria, por exemplo, se você pôr um endereço totalmente comercial, não vai ser liberado. Então, nem segue o processo lá na junta comercial. Então, essa consulta prévia tem que estar pronta. Mas está dentro aí do fluxo, dentro desses sites. Bom, então, o que você precisa fazer, né? Então, seguindo a jornada, eu não quero MEI, a gente está em 3 pessoas, 4 pessoas, a gente vai trabalhar nesse projeto, então vai ser uma limitada, pequeno porte, tal. Então, aí, você vai precisar de um contador online ou um contador tradicional. Você até pode tentar dar conta sozinho, mas corre esse risco por causa dos impostos. Você, como empresário, está iniciando, você tem uma série de atividades. Como que eu vou trabalhar no meu produto? Como que eu vou trabalhar no meu marketing? Como que eu vou trabalhar na minha venda? E se você ficar também, além da contabilidade, você cuidar das suas planilhas, você saber tudo sobre os impostos, é praticamente impossível. Então, por isso que a gente recomenda e é solicitado pela junta comercial um contador, quem que é o responsável. Quando é entrado lá pela Empresa Fácil, que eu fiz através da Contabilizei, eles têm lá o nome da Contabilizei como responsável. Porque geralmente você vai precisar de documentos para abrir também uma conta corrente em empresa jurídica. E para isso você vai ter que ter alguns documentos assinados por um contador. Então, o contador geralmente ele vai utilizar esse site, empresafacilpr.gov.br, falando do Paraná, porque é um fluxograma que melhorou o processo de abertura de empresa e é isso que é utilizado. Bom, como eu tinha falado, recolher o nome do site, dos sócios, do comprovante de endereço e tal, e você vai começar já pagando. Então, quando você conseguir passar por todas as etapas ali de cadastro e tal, vem ali alguns boletos para você pagar para a junta comercial, ok? São emitidos pelo site. Depois que foram emitidos esses documentos, emitidos esses comprovantes de pagamento, você vai estar pagando, ter os comprovantes deles, você vai ter uma série de requerimentos gerados pelo site, isso pode ser feito pelo contador ou vai ser gerado pelo um contador online.
E vai ter também pedidos para enquadramento em microempresa, para você conseguir descontos também ou outros tipos de tributação. Então, aqui também tem um item que eu não comentei, que já vou comentar, é o contrato social. Então, eu tinha falado lá no início que quando você tem 3, 4 sócios, você vai ter um capital social, que é quanto que você vai investir naquela empresa ou quanto que aquela empresa vai valer de início. Isso é interligado também com aquele acordo de entendimentos. Puxa, eu vou fazer parte de uma empresa, eu vou ter minhas responsabilidades, meu trabalho, mas também eu vou investir. Além do meu capital intelectual, um dinheirinho você vai investir. É ilusório achar que você não vai gastar dinheiro. Bom, esse contrato social eu vou trazer alguns pedaços, exemplos, mas geralmente é feito pelo contador, ele já tem um modelinho. E também você pode achar na internet, ou se você tiver um contador online, ele vai fazer para você. Depois de tudo isso que você fez, conseguiu vários documentos pelo site, você vai na Junta Comercial do Paraná, que aqui em Curitiba é na Barão do Cerro Azul, 316, e vai lá e leva todos esses documentos, isso, físicos, e você vai lá e dá a entrada. Depois de alguns dias, eles têm alguns dias para dar ok na consulta prévia e alguns documentos, e o processo, 30 dias. Vamos lá. Então, falando do contrato social. Então, aqui eu trouxe uns pedaços aí do meu contrato social, da minha empresa, onde ele fala quem são os sócios, qual o documento deles, esses mesmos documentos que vocês vão ter que ter cópia autenticada e original. Qual que é o capital social? A gente colocou 10 mil reais e aqui colocou quais as cotas de cada um, ok? Depois, seguindo os passos aí, seguindo a jornada, você foi lá na junta comercial, ou junto com o contador, ou através do contador online, daí umas partes vocês têm que fazer. Você vai até a junta comercial, levar todos os seus documentos. Vai esperar alguns dias e vai conseguir um registro. Esse número de registro chamado NIR. NIR é um CNPJ da empresa jurídica. Depois, dado o deferimento, tudo deu certo, você vai acompanhar pelo site, você vai ter o seu contrato social autenticado pela junta comercial, dizendo que ok, tá ok, empresa pode abrir. Você vai atrás da prefeitura, você vai pagar a taxa da prefeitura, vai lá até a prefeitura, eles vão te dar um boleto com uma taxa, você vai pagar e você vai ter o direito, digamos, de começar a funcionar. Tudo bem, você começa a funcionar, mas tem a parte de fiscal, emissão de notas fiscais. Então, tanto você, quando começar a comprar insumos, matéria-prima, contratar serviços, você vai dar entrada na sua empresa dessas notas, e também quando você vender alguma coisa, você tem que emitir essas notas. Então, nessa parte também vai seguir em frente. Depois, a prefeitura ainda tem um cadastro feito lá na Receita Federal para você ter o seu CNPJ validado. Esse CNPJ, esse cartão de CNPJ é útil, super útil e que vai dizer que tua empresa está de acordo, está valendo, está vendendo. Aqui um exemplo da Receita Federal, então aqui o link da Receita Federal. Geralmente quando você vai vender para uma empresa, uma licitação, a primeira coisa que eles pedem é a situação cadastral do CNPJ. E nesse CNPJ vai dizer quais são os quinais, qual a natureza jurídica da sua empresa. Ok? Com tudo isso aí, vocês vão conseguir abrir a sua conta em bancos para você movimentar esse capital, receber o pagamento do que você já está vendendo ou fazer alguns pagamentos, movimentar para não ficar no nome de alguém como sócio, mas e sim da empresa jurídica. Então você pode abrir também, eu aqui até não trouxe, mas tem vários bancos que têm contas digitais e tem contas pessoa jurídica digitais também. Eu abri através do Banco Inter, mas tem vários. Vocês podem procurar também sobre isso. Bom, aqui são mais informações baseadas no Sebrae. Então, o Sebrae também é uma fonte inesgotável lá de informação, que eu deixo o link aqui também. Então, muito obrigada aí pela participação de vocês e
o meu contato e a gente fica falando aqui da rede de inovação. Estamos à disposição para vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.